Queridos irmãos, queridas irmãs, é com grande satisfação que damos início ao Caminhando Juntos de hoje. E dessa vez, uma dupla, Arlindo e eu. Na maioria das vezes, é sempre um trio, mas dessa vez somos nós dois e vamos comentar sobre a obra de Kardec, o que é o Espiritismo. Nós vamos trazer alguns comentários que achamos importantes, porque nós damos uma importância muito grande a toda a obra de Kardec. Porque, na nossa concepção, a codificação corresponde a todas as obras de Allan Kardec. E as obras de Allan Kardec são obras fundamentais. Sem elas, não teria havido espiritismo. Bom, mas, antes de tudo, Arlindo, tudo bem com você, Arlindo? Tudo bem, Jaime, graças a Deus, tudo em paz. Boa noite, é bom estarmos aqui. Dessa vez vamos jogar bola em dupla, isso vai ser muito bom, interessante. Vai ser o ping-pong, né? É isso aí. Boa Isso. noite aos companheiros de casa, companheiras de casa, que seguem aí conosco nesse caminho junto sempre, né? Muito bom. Isso. E, antes de nós darmos início ao tema de hoje, nós registramos aqui a nossa satisfação, porque foram eleitos, né, para a Academia Brasileira de Letras, duas figuras notáveis da cultura brasileira, né? Uma Fernanda Montenegro, essa atriz importante, né, da televisão, do teatro, né, do cinema, e o Gilberto Gil, que já foi até ministro da Cultura, né? Essa personalidade importantíssima, né, no meio cultural e artístico brasileiro, né? Não é, Arlindo? É isso aí. São duas figuras muito interessantes, importantes para a cultura nacional, e tanto Fernanda quanto o Gil. E Gil, até algumas pessoas chegaram a comentar em algum momento nas redes sociais, mas por que o Gil ele não tem nada escrito? Não, ele tem uma boa escrita, aí, além das suas composições, das poesias, da escrita se transformar em música, né? Ele tem um trabalho nessa área bastante interessante. E o que importa para nós é que garantir a presença dessas figuras eternizadas nesse processo. Então, é muito legal, muito interessante que a Academia receba essas cabeças lindas, esses corações que produziram até hoje tanta coisa boa para o país, né? Isso mesmo. Então, acho que vale muito a pena. Fica aqui registrada a nossa alegria, né, com essa participação da atriz Fernanda Montenegro, né, a dama do teatro brasileiro, e do Gilberto Gil, para a Academia Brasileira de Letras. Bom, e agora nós vamos falar, eu e Arlindo, vamos conversar sobre o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa obra surgiu em 1859. A edição que eu tenho, e que eu vou basear aqui o estudo, é do IDE, Instituto de Difusão Espírita de Araras. E a tradução é do Salvador Gentili. Bom, há um preâmbulo importante que nós devemos observar, que é um preâmbulo de Allan Kardec, né? Diz ele o seguinte, eu e Arlindo, eu vou ler um trecho, a gente comenta. As pessoas que não têm do espiritismo, senão um conhecimento superficial, são naturalmente levadas a fazer certas indagações, às quais um estudo completo lhes daria, sem dúvida, a solução. Mas o tempo e, frequentemente, a vontade lhes faltam para se
consagrarem as observações continuadas. Quereriam, antes de empreender essa tarefa, saber ao menos do que se trata e se vale a pena delas se ocuparem. Pareceu-nos útil, pois, apresentar, em um quadro restrito, a resposta a alguma das questões fundamentais que nos são diariamente dirigidas. Isso será, para o leitor, uma primeira iniciação e, para nós, tempo ganho pela dispensa de repetir constantemente a mesma coisa. Bom, esse é o primeiro parágrafo aqui desse preâmbulo, né, de Kardec. E, Arlindo, é importante porque no movimento espírita, isso que Kardec está dizendo aqui tem uma importância muito grande, porque no movimento espírita, muita gente, muitos espíritas, companheiros nossos, quando perguntados ou quando sugerem a alguém que não conhece o espiritismo uma obra, sugere uma obra mediúnica, e na maioria das vezes nosso lar ou coisa parecida. Não, quer dizer, isso é um equívoco muito grande. No meu entendimento, a primeira obra que se deve oferecer a alguém que não conhece nada de espiritismo é essa, o que é o espiritismo. O que você acha? Eu acho que são os equívocos que vão se repetindo ao longo da história, né? Porque, por exemplo, quando eu conheci o espiritismo, muito antes de chegar ao Grupo Espírita Redenção, quem me apresentou foi um presidente de um determinado grupo espírita do Rio de Janeiro, no qual eu fui fazer uma pesquisa para a área escolar, na área de serviço de OSPB, Organização Social e Política do Brasil, e essas coisas assim, e nós optamos grupalmente para tratar do tema do espiritismo, com essa visão kardeciana. E o primeiro livro que eu recebi de presente não foi ruim, foi o Livro dos Espíritos. Mas, de modo geral, o que se deveria fazer era justamente o que é o espiritismo. Por quê? Porque ele vai nos dando primariamente a noção de onde ir, de como caminhar, como pisar nas pedras adequadas para não afundar. Não que o Livro dos Espíritos não seja um bom livro para ser o primeiro, mas o ideal, como está dito e definido pelo próprio Allan Kardec, é que esse seja o livro para nós iniciarmos esse conhecimento, esse entendimento. Que a gente começa, como todo mundo começa, na escola a gente começa no beabá, não é? Ninguém começa fazendo conta de multiplicar, começa no beabá para conseguir dar os passos mais firmes e adequados, né? Então, eu acho que isso é fundamental, a gente não pode perder isso de vista. E, de alguma sorte, os grupos espíritas, no modo geral, os centros espíritas, perderam essa referência, né? Não sei se no Brasil, em algum momento, fizeram dessa maneira. Inclusive, veja bem, no Livro dos Médiuns, no capítulo Método, item 35, Kardec diz o seguinte: aqueles que quiserem estudar o Espiritismo através das minhas obras, e aí ele dá a ordem. A ordem deve ser a seguinte: primeiro, o que é o Espiritismo; segundo, o Livro dos Espíritos; terceiro, o Livro dos Médiuns; e quarto, quer dizer, até então só havia o Livro dos Médiuns. E a Revista Espírita, diz Kardec. Recomendação do codificador para se estudar a Revista Espírita. E para estudar, em primeiro lugar, o que é o Espiritismo. Como ele está dizendo aqui nesse início, nesse preâmbulo, são ensinamentos importantes para aquele que não conhece. E, no meu entendimento, esse livro ajuda a formação do espírito crítico espírita. E veja, Jaime, por não ter sido considerado isso, também não foi considerada a Revista Espírita. Como não se seguiu esse roteiro, ela também ficou de lado. Nem ele virou a base para a gente começar, nem ela se fez presente para contribuir, porque a gente não seguiu o roteiro que ele estabeleceu, né? Então... Você sabe que estão acontecendo algumas coisas nessa avalanche, né, de vídeos aí que a gente assiste. Tem muita gente surfando na onda progressista
e de forma até indevida. Tem gente com uma proposta muito interessante, tem gente com propostas excelentes, Doren Contra e outros mais, né? Muitos outros mais aí com propostas interessantes mesmo, né? Mas eu ouvi, mas tem muita gente surfando nessa onda, mais para aparecer. Uhum. Eu assisti um vídeo outro dia de uma expositora que ela diz que, falando sobre Kardec, quer dizer, ela realmente propõe aí um olhar mais crítico, até sobre a obra de Kardec, não sei o quê. Ela diz que Kardec não era ruim. Gente, espera aí, Kardec não era ruim. Gente, vem cá, quem é que questionou se Kardec era ruim? Kardec foi uma Eu, pessoa boníssima, quem conhece a história verdadeira essa eu ainda dele. não tinha ouvido, não, viu? Essa eu ainda Pois não tinha é, visto, não, não. Na olha, verdade, há coisas. E depois, sobre a revista espírita, a expositora diz que a revista espírita é uma revista em que constam ensaios e que não sei. Poxa, espera aí. é, Foi da revista espírita que partiram temas para compor as obras. O próprio Kardec diz isso, e é ele próprio que nos aconselha o estudo da revista espírita, né? Quer ela, dizer, não, eu faço alguma crítica à obra de André Luiz em alguns momentos, sim, mas ela chega aqui, eu vou te dizer o que eu ouvi, porque está aí nos vídeos, para quem quiser assistir. Ela chama André Luiz de babaca. Peraí, tá olha, peraí, difícil. isso é de uma vulgaridade. É, é, você É a perda vê, da noção total, é a perda total total, da a noção. pessoa quer aparecer através do choque, através dessa. Que isso? Você sabe o que está acontecendo, Jaime, num Ah, certo sentido? É que a gente vê que essas pessoas não conheceram, na realidade, Allan Kardec, não estudaram a obra, porque ele sempre foi absolutamente fino e educado, mesmo quando tinha que rebater as críticas mais pesadas, mais violentas, mais isso, sem noção, ele sempre teve na postura de educado, fino, sem deixar de ser verdadeiro, incisivo, na medida da necessidade, mas jamais se tornou essa coisa vulgar, né? De desrespeito em troca a quem o desrespeitasse. Então, é isso complicado. aí. Já se vê que não se conhece o companheiro. Isso Não se aí. conhece. Então, já tem coisas, vocês que estão nos assistindo, nós temos que ter muito cuidado, sempre tivemos que ter. Agora, um pouco, nós temos que redobrar esse cuidado, Redobrar esse cuidado. porque tem muita gente aí surfando nessa onda progressista e inconformados com o processo febiano, inconformados com a Rustem aí inserido nisso tudo, inconformados com a idolatria no movimento espírita, a média, espíritos. Quer dizer, nós temos que ter cuidado. Essa inconformação ela é legítima. Sim, sim. Agora, o que não é legítimo é usar dessa inconformação para baixar o nível da discussão. Não, aí não Esse tem nível de porquê. civilidade não pode ser perdido, especialmente por nós. Isso aí. Especialmente por nós. Bom, então nós estamos vendo aqui Kardec falando que da importância desse livro, né? Como eu já disse, no Livro dos Médiuns, capítulo Método, item 10, ele sugere que quem quiser aprender Espiritismo através das obras dele, que se inicie por essa obra. Isso aí. E aí, Jaime, porque essa colocação desse primeiro parágrafo é muito importante, porque ele fala de uma coisa extremamente importante, porque é basilar, é fundamental,
é que se proponha a estudar. Isso. No oba-oba não vai dar para ser, porque não se tem clareza disso, não se tem. É um estudo profundo e continuado, ou seja, é um estudo de longo prazo. Não há estudo de espiritismo possível a curto prazo. O estudo precisa ser constante, aprofundado e de longo prazo. E para ser aprofundado, ele tem que ser de longo prazo. Então, se perder isso de vista, a gente perde o carro. O trem vai passando e esse carro fica perdido na estação. Não tem muito jeito de ser diferente, né? Isso mesmo. Bom, o segundo parágrafo ele diz o seguinte: o primeiro capítulo contém, sob a forma de diálogo, respostas a objeções mais comuns da parte daqueles que ignoram os princípios, os primeiros fundamentos da doutrina, assim como a refutação dos principais argumentos dos seus opositores. Essa forma nos pareceu mais conveniente porque não tem a aridez da forma dogmática. Interessante isso, né, Arlindo? Pois Pior que me deu é. uma tosse agora que... Não, descansa um pouquinho. E aí, olha só que coisa bonita, né? Que, como seguir o passo a passo proposto por quem produziu, por quem elaborou, não tem melhor, porque primeiro capítulo contém, sobre a forma de conversação, respostas às objeções mais comuns. Então, o companheiro se preocupou de uma maneira tão séria que até aquelas que são as preocupações, ou que podem ser as preocupações comuns, ele procurou trazer à luz para tentar amparar justamente quem vai iniciar, para ter ali já respaldo, para ele se ver, para que cada um que vá ler, vá compulsar a obra, já se reflita, porque, caramba, olha, é isso mesmo, esse caminho eu quero, essa é uma dúvida pertinente para mim. Então, você vê que cuidado. E aí ele vai dizendo uma coisa que é extremamente importante. Ignoram os primeiros fundamentos da doutrina, assim como a refutação dos principais argumentos dos seus contraditores. Por quê? Hoje, a gente tem busca-se, eu costumo dizer, um espiritismo prêt-à-porter, e aí fica sem condição de, ao encontrar essas refutações, ao encontrar esses contraditores, não tem como refutar. Porque se não tem base, se não tem fundamento, como é que você vai refutar o quê? Você não conhece em profundidade aquilo com que está lidando. Então, quem disser qualquer coisa, ou você vai embarcar naquela canoa, ou vai calar o seu bico, porque não há base, não há entendimento nessa fundamentação que ele tão bem prepara em nosso benefício, né? É dar o caminho das pedras, ó, vai por aqui, que esse é o caminho seguro. Não é seguro para satisfazer o outro, é seguro para que você tenha solidez no seu entendimento, possa ter um parâmetro que lhe equilibre nas reflexões. E a gente não fica feito louco, né? Feito pipa solta ao vento. Você está lastreado. É isso que as obras fundamentais buscam fazer, dar lastro. Lastro não é âncora. Âncora fundeia o navio. Lastro é o que faz com que ele se mantenha à tona. Dá a ele equilíbrio. Isso que tem que estar claro. Esse é o papel das obras fundamentais, né? E ele deixa bem claro isso aqui. Acho interessante que quando ele fala nesses diálogos, né, que são três os diálogos importantes, né, ele diz essa forma nos pareceu mais conveniente porque não tem a aridez da forma dogmática. Isso. Quer dizer, saindo de todo esse processo litúrgico, dogmático, ele trava aí o diálogo com o padre, o crítico e o cético, né? E, no meu entendimento, esses três diálogos são de suma importância para que a gente crie esse processo crítico, né? E essa obra, como toda a obra de Kardec, ela tem que ser revisitada vez por outra. Não é obra para a gente ler ou estudou uma vez e acabou, não. Quem quer ser espírita deve continuar reestudando sempre, né? E você falou uma coisa importante, já, Jaime, que é
essa questão do diálogo. E parece redundante, mas esse é um diálogo aberto, um diálogo franco. E por que ele difere da linha dogmática? Porque o que é dogmático não admite discussão. Então, ele vai discutir justamente com 3 opositores, em princípio, de muito peso, né? Então, é interessante, porque você está aberto. Mas como é que você vai estar aberto se você não tiver fundamento na sua estrutura? Se não tiver devidamente fundamentado, não tem como abrir diálogo, porque o diálogo vai demolir coisas que sejam falsas. Então, fica muito difícil você querer enfrentar isso se você não tiver fundamentado naquilo que está realizando. É isso que ele põe claro para a gente. Né? Isso. Bom, o terceiro parágrafo diz o seguinte: o segundo capítulo é consagrado à exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução completa, o observador novato deve dirigir sua atenção para julgar com conhecimento de causa. É, de alguma forma, o resumo de O Livro dos Médiuns. As objeções nascem, o mais frequentemente, de ideias falsas que são feitas a priori, sobre o que não se conhece. Corrigir essas ideias é antecipar-se às objeções. Está o objeto desse pequeno escrito. Muito interessante, né? Esse preâmbulo de Kardec tem que ser lido, porque tem gente que começa a ler um livro, já quer começar logo pelo texto principal, porque esses preâmbulos, prefácios e coisas, nos ajudam a até nos preparar para começar o estudo da obra, né? Isso, e não estão ali à toa, né? Claro. Gastar papel à toa para dizer nada, não. Isso, prefácio, preâmbulo, é porque ele quer te contar algo antes para te preparar e te conduzir para aquela leitura que você vai iniciar. Mas tem uma coisa que foi trazida aqui que eu acabei, deixa eu ver. A exposição sumária das partes... sim. A exposição sumária das partes da ciência prática e experimental. Aí você me diz que a moça faz uma exposição e diz que supõe que aquilo tudo é o quê? É um ensaiozinho, elucubração de Kardec? Quer dizer, a falta de noção total de como se deu isso, né? Não conhece efetivamente, ou não conhece Allan Kardec, ou está muito equivocada tentando mudar tudo desde agora. Pois é. Né? Achei interessante que Kardec não é ruim, e ela fez umas críticas, no meu entendimento, indevidas a Kardec. Agora, ela esqueceu de mostrar na Revista Espírita como ele estava à frente do seu tempo, quando ele, naquela Revista Espírita de janeiro de 1866, ele fala na emancipação legal da mulher. Né? Espera aí, 1866, uma coisa que nós estamos discutindo até hoje, né? Ela propõe uma revisão, não uma revisão, mas temos que ver, temos que criticar a obra de Kardec, sim. Eu digo, tudo bem. Tem alguns termos que eram da época. Né? Por exemplo, ele usa, às vezes, a palavra punição. Punição, quando a gente... até nós discutimos isso outro dia, né? Punição, quando a gente encontra, a gente sabe que é o resultado das nossas ações, né? Porque Deus não pune ninguém. Nós somos o resultado de nós mesmos, né? Existe a lei de causa e efeito e daí por diante. Bom. Criticar, quem se atreve até pode, mas é preciso conhecer, né? Você só pode criticar se conhece, efetivamente. E isso. Conhecer não é en passant. E ele fala aqui, nesse segundo capítulo, sobre o Livro dos Médiuns, que no Livro dos Médiuns está assentada a ciência espírita. E a gente observa que poucas, pelo menos pelo que eu conheço, poucas instituições seguem a ciência espírita proposta por Kardec em Um Livro dos Médiuns. Prefere seguir a prática mediúnica sob orientação de livros mediúnicos, né? Eu prefiro seguir a ciência espírita.
porque foi ela que me tirou de dificuldades muito grandes quando essas obras mediúnicas recomendavam que eu trabalhasse. Eu era médico, precisava trabalhar. Na obra dele fala do cansaço, da fadiga que deve ser observada no médium, né? E a mensagem de Bezerra de Menezes para mim, pela Ivone Pereira, foi nesse sentido, que eu parasse com tudo, com toda a atividade mediúnica, que eu estava esgotado mediunicamente, emocional, mentalmente, fisicamente, que eu parasse com toda a prática mediúnica e até com a leitura, né? Então, aí ele me indica, quando eu recomeçar, recomece por Jesus e Kardec, foi a minha salvação. Mas vamos continuar. Diga. O parágrafo seguinte diz o seguinte: o terceiro capítulo pode ser considerado como resumo de O Livro dos Espíritos. Quer dizer, não é um resumo, é um sumário, não é mesmo? Uhum. É a solução, pela doutrina espírita, de um certo número de problemas do mais alto interesse de ordem psicológica, moral e filosófica, que são colocados diariamente, aos quais nenhuma filosofia deu ainda soluções satisfatórias. Se procure resolvê-los por outra teoria, e sem a chave que nos oferece o Espiritismo, e ver-se-á que elas são as respostas mais lógicas e que melhor satisfazem a razão. Certo. E aí, só a gente buscando exercitar isso, né? Porque só vendo é preciso estudar e buscar ter essa prática com esse mínimo de coerência para a gente percebendo isso no dia a dia, é na prática. É interessante porque a gente pensando no parágrafo anterior e essa questão da ciência experimental, da ciência prática experimental, como é que a pessoa vai ter clareza de um livro dos médiuns, por exemplo, ainda que eu tenha estudado ou lido, sem ter passado pela revista espírita, eu acho que fica ainda assim mais complicado, porque não tem noção de quantas experiências aconteceram na sociedade e quantas experiências fora dela foram remetidas à sociedade para apreciação. Então, como isso dá bojo, como isso dá estrutura para a compreensão? Porque tem coisas que você precisa compreender primeiro. É por isso que ele diz que, ao longo da doutrina, não é o fenômeno que faz a diferença. O que faz a diferença é a compreensão do porquê. Então, sem estudar a revista, tudo fica, eu acho que um pouco sem... o balão de gás fica meio solto, porque eu acho que a revista vai dando essa estruturação. É um grande mosaico que só falta encaixe quando você não tem a revista, porque ela preenche com muita tranquilidade e com plenitude para a compreensão desse contexto, dessa obra que é gigantesca. Mas ela não pode ser partida. Quando ela é partida, a gente perde alguma coisa e deixa de usar com a potência que ela tem a nosso próprio benefício e a benefício daqueles a quem a gente busca atender na casa espírita. Sem essa compreensão, sem conhecer a obra que é a revista espírita, esse contexto fica muito perdido. Ele fica muito aparentemente teórico, ou fica milagreiro, e aí as pessoas fazem mediunidade sem o livro dos médiuns, porque ele deixa até de ser importante. Se a questão é só, abre aspas, receber santo, todo mundo recebe espírito. Então, só que não é isso, não é essa simplicidade, não é esse simplismo que se propõe. Essa coisa tem uma lógica, tem uma dinâmica que exige um raciocínio, exige um empenho, exige uma postura ante a realização, né? Então, é grave, né? E tem uma coisa interessante que eu acho, é o seguinte, que o Livro dos Médiuns, por exemplo, é Kardec nos conduzindo à prática mediúnica pela ciência espírita, é o estudo experimental daqui para lá. As obras mediúnicas é de lá para cá, é diferente. É a visão que determinado espírito está tendo sobre aquela questão. Aqui não, é Kardec lidando conosco, com as nossas
indiciocracias, com as nossas dificuldades, e mostrando o caminho a seguir para uma boa prática mediúnica, sem religiosismo, né? E mais sem, uma coisa já. sem moralismo, sem falsa moralidade. Fala, Ari. E com uma coisa também, né, do que você colocou aí, e essa história que vem de lá para cá, sem nenhuma aferição, Isso, que é isso, o contrário isso. da postura de Kardec lá. Falou, está falado, é isso? É. Agora você vê como a obra de Kardec é importante. Nós estamos num preâmbulo aqui e já estamos extraindo tantas coisas importantes, né? Você vê que o estudo, ele alerta muito para isso. E quando ele fala em estudo sério da doutrina, é esse estudo que a gente vai devagar, tentando compreender nas entrelinhas, porque a cada leitura, a cada estudo que se faz de uma obra de Kardec, nós aprendemos mais um pouco, que da última leitura, ou do último estudo, para cá, nós já progredimos de alguma forma. Lemos muita coisa, estudamos muita coisa, assistimos muitas coisas na nossa humanidade, e com uma outra visão, nós vamos encontrar nessas entrelinhas coisas importantes que não tínhamos apanhado nas leituras anteriores, né? Olha, Jairo, Bom, tem uma coisa aí que eu acho interessante, que me veio agora, porque a gente, talvez, essa questão do método é uma coisa muito importante, porque nós acabamos traduzindo assim, de modo geral, é assim, estude para praticar mediunidade. E eu quero chamar a atenção que não é bem assim, estude e compreenda para praticar mediunidade. Porque é, essa coisa tem parecido muito fácil, muito... E não é bem assim, é estude e cumpra, porque é preciso compreender. É preciso compreender, porque aí a prática vai acontecendo e a gente vai tendo como medir, né? Essa avaliação que se faz diariamente do trabalho que se realiza, tudo isso é que vai dando, possibilitando essa compreensão. Não é estudar como você vai para a escola, estuda e depois faz a prova, não é bem isso. Você estuda, apreende para conseguir botar na prática e compreender a totalidade desse fato, né? Não é uma questão estanque, isso necessita de um envolvimento de profundidade, um envolvimento constante. Mediunidade não se pratica só no dia do trabalho mediúnico, quer dizer, não é só esse compromisso do dia, é um engajamento. Então, se você não compreende isso, parece aquela coisa que o pessoal diz assim, olha, quando chegar na porta do centro, você deixa os seus problemas lá fora e entra para trabalhar. No meu entendimento, isso não existe. Você não se desfaz dos seus problemas, você está estruturando a sua vida para, além disso, compreendendo tudo isso, poder realizar um trabalho que você está compreendendo a finalidade, como ele te toca, como ele toca a vida do outro que se lida. Essa coisa um pouco mais embaixo, esse negócio. e agora o parágrafo seguinte ele diz: este resumo não é somente útil para os iniciantes que poderão nele, em pouco tempo e sem muito esforço, aurir as noções mais essenciais, mas também o é para os adeptos aos quais ele fornece os meios para responder às primeiras objeções que não deixam de lhe fazer, e de outra parte, porque aqui encontrarão reunidos em um quadro restrito e sob um mesmo exame os princípios que eles não devem jamais perder de vista, né? Uhum. Eu gosto Quer muito dizer, disso, os princípios que ele não deve perder jamais de vista. Olha só. pois Não é é, princípio que a gente larga para lá, não pode perder de vista. não pode perder de vista. É o que eu disse, a gente tem que estar sempre revisitando essas obras, e quem revisita as obras de Kardec, através do estudo, da leitura, e com estudo, como nós estamos fazendo aqui, né? É uma apreciação, claro, é uma conversa, mas nós estamos apreciando um texto kardeciano, isso nos ajuda muito, ajuda o Arlindo, ajuda a mim, ajuda vocês.
E como Bom, ajuda, e como ajuda. bom, no parágrafo seguinte, ele diz: para responder desde agora e sumariamente a questão formulada no título desse opúsculo, nós diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Olha, que importância quando ele diz o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. E, como filosofia, ele compreende todas as consequências morais. Ele não fala em religião. Ele está falando aqui em ciência, filosofia e moral, né? É engraçado, Zé, que a leitura que as pessoas acabam fazendo acaba sendo tão rápida, tão superficial, que a gente não reflete cada uma das palavras, né? Porque olha que coisa. É, ao mesmo tempo, uma ciência de observação. Então, olha só, ciência de observação. Então, eu olho e eu observo. Quando eu observo alguma coisa, eu anoto. Eu anoto, ouvi isso, a postura é essa, disse isso, pensou assim, falou daquela ou dessa maneira, impôs-se essa ou aquela emoção. É um escrutínio. A gente olha em profundidade. Então, é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica que nasce dessa ciência de observação. É uma coisa encadeando a outra, elas não estão isoladas. É esse aparato que se estrutura no primeiro, no olhar. A gente olha, aliás, minto, começa dizendo assim, você se prepara para fazer um encontro, você se posta adequadamente, na medida da sua postura moral, da seriedade, da oração, da ligação, da solicitação a Deus e aos benfeitores, contacta, realiza, observa, anota, escrutina, e dali você observa o nascimento de uma filosofia, que ela vai sendo exposta por essa observação. Você diz, caramba, olha quanta coisa está aqui. E isso vai num crescente. Como ciência prática, ele consiste nas relações. E quando você vê essas relações acontecendo, e vai tirar daí as consequências morais dessa relação. E olha, novamente, por que não tem religião nisso? Porque são consequências morais. O ato de fazer assim o assado, de agir dessa ou daquela maneira, redundou neste resultado que fere, agride ou beneficia. É disso que se está falando. Consequências morais são tiradas da observação desses fatos analisados em profundidade. Olha que coisa linda que a gente tem nas mãos. Olha que cabedal, que coisas que a gente pode fazer. Quanto se pode crescer agindo como a proposição kardeciana, e a gente às vezes deixa de lado, né? E esse final, ele diz, o Espiritismo, podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Agora, muitos companheiros que sentem prazer, né, de falar que o Espiritismo é uma ciência, na hora da prática da mediunidade, não observam a ciência espírita. Uhum. É um negócio incrível. Gostam de se ufanar até de que o Espiritismo é uma ciência, mas não praticam, quando vão na prática mediúnica, a ciência espírita fica longe. Quer Afinal dizer, das contas, diz que é, mas nem sabe por quê. isso aí, você falou tudo. Diz que é ciência, mas nem sabe por quê. Bom, e assim nós terminamos com o preâmbulo. E agora
nós vamos no capítulo 1º, Pequena Conferência Espírita. Primeiro diálogo, são 3 diálogos, né? É com o crítico, um diálogo importantíssimo. Todos os 3 diálogos são importantes. O visitante, que é o crítico, né? Eu vos direi, Senhor, que minha razão se recusa a admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos e que disto estou persuadido. Não existe senão na imaginação. Todavia, diante da evidência, seria preciso se inclinar, e é o que farei se eu puder ter provas incontestáveis. Venho, pois, solicitar de vossa bondade a permissão para assistir somente a 1 ou 2 experiências para ser indiscreto, a fim de me convencer, se for possível. Aliás, Para não ser. Para não ser indiscreto, a fim de me convencer, se for possível. Olha a resposta de Kardec. Desde o instante, Senhor, que vossa razão se recusa a admitir o que nós consideramos fatos comprovados, é que vós a credes superior à de todas as pessoas que não compartilham de vossa opinião. Eu não duvido do vosso mérito e não teria pretensão de colocar a minha inteligência acima da vossa. Admiti, pois, que eu me engano uma vez e é a razão que vos fala, e que esteja dito tudo. O que você achou disso, O que a gente precisa aprender com Allan Kardec é exatamente essa coisinha simples. Assim, olha, tá bom, você está feliz? É isso, não é? Você compreende que é muito melhor para você. A sua razão te diz isso. Não temos que discutir. Está tudo certo. Você fica com a sua opinião, eu fico com a minha, está tudo bem. Somos amigos, não tem problema. Mas a gente aqui quer fazer prosélito, eu quero convencer o sujeito de que ele tem que acreditar nisso. Não tem. Olha o que Kardec coloca. É muito legal isso, porque vai dando para as pessoas, e é por isso que não tem religião no meio, porque o religioso quer convencer alguém de alguma coisa. Não é preciso. Essa doutrina é para os que raciocinam livremente. Raciocinam livremente. Você pode ter suas crenças, suas verdades absolutas. Se você estiver aberto a novas ideias, ótimo. Se não, pode ficar onde você está. Fique feliz. Eu gosto muito disso. Essa questão, ela é muito palpável em toda a obra de Kardec, né? Ele mostrando que, ele chega a dizer em determinado instante que o Espiritismo é para aqueles que estão insatisfeitos com a sua religião. Aqueles que estão satisfeitos com suas religiões, fiquem lá, sendo bons católicos, bons evangélicos, bons umbandistas, bons candomblecistas, e daí por diante é importante, né? Exato. Bom, vamos a... Você sabe, Jaime, eu não sei, talvez até por isso, no movimento espírita brasileiro se tenha tido essa prática, né, das sessões mediúnicas serem abertas com a presença de várias pessoas, né? Eu não sei, porque as pessoas queriam que as pessoas ficassem convencidas. E aí não levavam o padrão que Kardec tinha lá de reuniões na sociedade, mas não entrava lá qualquer um, né? Todo mundo vai. Né? Quem vai dentro das condições X e Y para poder, senão você perturba o ambiente. E aí no Brasil, o que eu sei, isso era aberto, né? Todo mundo participava, as pessoas indistintamente, eu não sei que critério se usava para isso, se usava algum critério. Porque ele diz, né? Venho, pois, solicitar de vossa bondade a permissão para assistir somente a 1 ou 2 experiências para não ser indiscreto, a fim de me convencer, se for possível. Olha, com 1 ou 2 presenças em reunião vai convencer alguém. Eu não sou muito favorável a essa questão de pessoas assistirem a reuniões mediúnicas. Porque, veja bem, convencimento não vem necessariamente por aí. Claro que reforça
a convicção, claro, não tenha Sim. dúvida, mas não é bem por aí, não. Muitos assistiram fenômenos extraordinários, não se tornaram Não espíritas, mudou nada. É. e não mudou nada na vida deles. E o objetivo não é nem se tornar espírita, é a mudança radical, né, na nossa vida. Da compreensão da vida, é uma nova compreensão, uma nova forma de vida. Porque, no meu entendimento, o espiritismo é uma nova leitura da vida e da religião. Bom, a segunda questão, o visitante. Todavia, se vós chegasseis a me convencer, eu que sou conhecido como um antagonista das vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à vossa causa. Quer dizer, olha como ele está se colocando, né? O chantagista, né? Pois é, eu acho isso interessante, que isso nos ajuda a formar esse espírito crítico necessário, né? Ela tentando barganhar alguma coisa. É, aí Kardec diz, eu lamento, senhor, mas nem não tenho o dom dos milagres. Pensai que uma ou duas sessões bastarão para vos convencer? Isso seria, com efeito, um verdadeiro prodígio. Foi-me necessário mais de um ano de trabalho para eu mesmo estar convencido, o que vos prova que, se o sou, não o foi por leviandade. Aliás, Senhor, eu não dou sessões e parece que vós vos enganaste sobre o objetivo de nossas reuniões, já que nós não fazemos experiências para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Isso é kardeciano, Uhum. não é? A É bem reunião, interessante. a reunião mediúnica não é para satisfazer a curiosidade de ninguém. São reuniões importantíssimas. Quando são para consolo e conforto, quando não, são para esclarecimentos importantes, né? Mas Uhum. nem todos estão aptos. É muito interessante isso, a gente pode até citar um exemplo do próprio Herculano Pires, né? Conta ele que um amigo jornalista, né, queria conhecer, então ele levou a uma reunião, né, e fica provado isso que Kardec mostra aqui, né? Aí depois o jornalista, amigo dele, perguntou: poxa, mas Herculano, você acredita naquilo tudo? Você acredita naquilo mesmo? Quer dizer, É. O cara já está predisposto a não acreditar, ele já tem um conhecimento prévio, então não vai fazer diferença nenhuma para ele é, ir lá. Vai fazer o quê? Só ocupa tempo e ainda pode levar, em alguns casos, perturbação, né? Porque é, o, quer dizer, eu acho muito, muito interessante ele falar. Se você acha que duas ou três reuniões bastam para você estar convencido, se eu levei um ano um estudando ano para. para poder pensar e começar a fazer. Olha só. Isso, isso. É muito sério, então eu acho muito legal. Agora, o que eu gosto da maneira como o visitante se coloca é essa maneira que é provocadora do ego, né? Olha só, eu sou muito conhecido. Tipo assim, pô, se eu tiver ao seu lado, olha, então isso é uma tentativa de barganha muito interessante. Kardec passa, estou nem aí. Né? Então, isso é bom para a gente também, para aprender a não fazer esse jogo, não aceitar esses jogos, né? Se, quer dizer, eu, que sou um contraditor da coisa, sair aí agora dizendo que assisti, que me convenci, será bom para a É, doutrina, será bom. Ora, nada disso. Isso nada importa, né? é verdade. Porque tem gente que gosta dessa de popularizar indevidamente o espiritismo, Que de acho que é o que colocar o hoje mais se espiritismo faz, na né? mídia sem consequências, sem medir as consequências, né? Porque, inclusive, atribui a ele coisas que ele não tem, né? Coisas, Isso situações que aí, ele não produz, coisas isso que ele não aí, faz, isso nem aí. manda fazer, mas a gente quer ficar famoso de qualquer maneira, ou se manter famoso, sei lá. Aí o visitante, né, que é o crítico,
volta a perguntar: não desejais, pois, fazer prosélitos? Quer dizer, conquistar adeptos, né? Kardec diz: por que eu desejaria fazer de vós um prosélito, se vós mesmo isso não o desejais? Eu não forço nenhuma convicção. Quando encontro pessoas sinceramente desejosas de se instruírem e que me dão a honra de solicitar-me esclarecimentos, é para mim um prazer e um dever responder-lhes no limite dos meus conhecimentos. Olha, quanto aos antagonistas, e como vós têm convicções firmadas, eu não faço uma tentativa para os desviar, já que encontro bastante pessoas bem dispostas em perder meu tempo com as que não o são. A convicção virá cedo ou tarde pela força das coisas, e os mais incrédulos serão arrastados pela corrente. Alguns partidários, a mais ou a menos no momento, não pesam na balança. Por isso, não vereis jamais zangar-me para conduzir as nossas ideias àqueles que têm tão boas razões como vós para delas se distanciarem. Olha a resposta do codificador, né? É muito rica e independente, né? O bom é isso. A É, doutrina livre, absolutamente livre de qualquer peia. Quando encontro pessoas sinceramente desejosas de se instruir e que fazem a honra de me pedir esclarecimento, sinto o prazer e o dever de lhes responder dentro dos limites dos meus conhecimentos. E o que eu gosto é dessa modéstia constante de Kardec, dentro dos limites do meu conhecimento, como se nessa seara ele fosse limitado. Isso é muito interessante, porque também não se vangloria de um saber, embora tendo, se coloca de maneira muito serena, até porque não está com o desejo de convencer o outro, ele não precisa convencer o outro, não é do interesse da doutrina, nem dele, convencer ninguém que não queira ser convencido. Aqueles que têm interesse se aproximam tranquilamente e, ao se aproximarem e perguntarem, são respondidos, são orientados. Quer dizer, é isso. E que a gente precisa lembrar, né? A gente mesmo que estuda o Espiritismo, que tem a doutrina como meta, como base, né? Como fundamento para a vida, não perder isso de vista, porque a gente acaba em algum momento inebriado, né? E às vezes quer fazer... e às vezes a gente quer levar as pessoas para o centro espírita, quer convencer as pessoas a serem espíritas. Olha, isso é uma escolha individual, porque é um caso sério. Quando você leva alguém para o centro espírita, leva alguém para o espiritismo, depois você vai arcar com a manutenção daquilo. Uhum. A gente fica tão empolgado em salvar vidas que esquece que tudo tem ônus. Isso aí, isso aí, isso aí. Complicado. Não está nas E mãos da gente veja bem, salvar ninguém. Kardec não se recusa a responder às questões, mas, como é dizer, ele diz, quando encontro, como você já leu, né, quando encontro pessoas sinceramente desejosas de se instruírem e que me dão a honra de solicitar, me dão a honra de solicitar-me esclarecimentos, é para mim um prazer e um dever responder-lhe no limite dos meus conhecimentos. Ora, vamos em frente, Arlindo. E ele ainda diz, a convicção virá cedo ou tarde pela força das coisas, e os mais incrédulos serão arrastados pela corrente. Não é ele, Kardec, que vai querer convencer ninguém, nem nós, espíritas. Essa convicção vem com o tempo, vem com amadurecimento, estudo, né? Jaime, eu acho que como é porque eu gosto dessa frase. Essa frase é muito importante aqui, porque eu fico lembrando o tempo todo do posicionamento de Jesus mesmo, né? Olha, mais cedo ou mais tarde,
Pela força dos fatos, a convicção virá, e os mais incrédulos serão levados pela torrente. Jesus, de alguma maneira, já disse isso lá atrás. Ele não virou, todo mundo agora vai fazer assim. Não, olha, o caminho é esse. Não tem problema, não tem pressa, não há pressa. Você não tem que ter pressa de salvar ninguém, cada um vai encontrar o seu próprio caminho. Então, assim, tá claro que é a torrente que vai carregar aqueles que não querem ir, que se recusam, porque ele não quer ir agora, porque não compreende. Amanhã ele fica doido e quer ir, porque, meu Deus do céu, sem isso eu não avanço. Mas essa descoberta é de cada um, é direito. Nós, nesse momento da vida, já chegamos aqui mais propensos a isso, que ótimo. Mas não dá para forçar o outro a vir comigo. Você pode convidar, você pode abrir as portas, mas não pode forçar o outro a vir. Não pode, não deve. E às vezes... A característica dessa doutrina é justamente essa liberdade de pensar, essa liberdade de agir. É livre pensamento, né? E ainda mais querer convencer um familiar, né? Uhum. Poxa, é preferível ser um bom umbandista do que um mau espírita, é preferível ser um bom católico que um mau espírita, um bom evangélico que um mau espírita, um bom candomblessista do que um mau espírita, né? Exato. É que a gente resolveu que não é bom para o outro, aí complica. Isso aí. O visitante, haveria, entretanto, no meu convencimento, mais interesse do que vós o credes. Quereis me permitir explicar-me com franqueza e me prometer não vos oferecer com minhas palavras? São minhas ideias sobre o assunto e não sobre a pessoa a qual me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem partilhar sua opinião. Lá vai Kardec. O Espiritismo me ensinou a dar pouco valor às mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a não me ofender com palavras. Opa, quanta coisa nós temos que aprender. Arlindo, você vê, nós estamos iniciando a apreciação desses textos e quanta coisa a gente já encontrou aqui de beleza doutrinária, né? De transformação, né? Ele diz... De tanto ensinamento para nós. Hein? É o quê? E de tanto ensinamento para nós, olha o aprendizado disso. O Espiritismo me ensinou a dar pouco valor às mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a não me ofender com palavras. Se vossas palavras saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, concluirei com isso que sois um homem mal educado, eis tudo. Quanto a mim, prefiro deixar aos outros os erros ao invés de os partilhar. Vedes, só por isso que o Espiritismo serve para alguma coisa. Eu vos disse, Senhor, não me empenho de nenhum modo em vos fazer partilhar minha opinião. Respeito a vossa, se ela é sincera, como desejo que se respeite a minha. Uma vez que tratais o Espiritismo como um sonho quimérico, vindo para mim, dizias a vós mesmos, eu vou ver um louco. Confessai-o, francamente, isso não me melindrará. Todos os espíritas são loucos, é coisa convencionada. Pois bem, senhor, uma vez que olhais isso como uma doença mental, sentirei escrúpulo em vô-la comunicar. E eu me espanto que com um tal pensamento vos procureis adquirir uma convicção que vos colocará entre os loucos. Se estáis antecipadamente persuadido de não poder ser convencido, vossa tentativa é inútil, porque nem tem por objetivo senão a curiosidade. Abreviemos, pois, e eu vos rogo, porque eu não tenho tempo a perder em conversas sem objetivo. Isso, positivo. É isso. Vocês vão agora, deixa de bobagem, deixa essa conversa fiada para lá, que eu tenho mais o que fazer. Mas olha o polimento disso, né? Olha a tranquilidade com que se coloca. Agora, alguém
que está convencido realmente do que quer, do que está conhecendo, do que conhece, né? Não tenho que temer, não tenho que buscar, não tenho que convencer ninguém de nada, não tenho interesse em convencer aquele que já não é propenso a esse convencimento, né? Então, agora, eu gosto das argumentações, as tergiversações do visitante, que são muito interessantes, né? No entanto, existe mais interesse em me convencer do que o senhor imagina. É de uma pretensão. É. É muito Mas é sério. isso, eles podem até não falar, mas eles pensam isso. Uhum. Poxa, você me convencendo, eu saindo daqui convencido, eu vou ser O aí um maior promotor das suas propagandista. ideias, né? Sempre Bom, essa argumentação pobre, né? Que é uma argumentação é. pobre diante da genialidade do homem que ele tem à frente. Mas Aí o ele não sabia visitante disso. volta. Podemos nos enganar, iludir-nos, sem por isso ser louco. Allan Kardec, falai claramente. Dizeis, como tantos outros, que é um capricho que tem seu tempo, mas convireis que um capricho que em alguns anos ganhou milhões de partidários em todos os países, que conta com sábios de todas as ordens, que se propaga de preferência nas classes esclarecidas, é uma singular mania que merece algum exame. Bom, Kardec se antecipa sempre a todas as reflexões que ele traz furadas, Kardec pega assim no pulo, e é uma delícia, né? Porque é uma mania singular que merece algum exame. Então, ele mata, mas ele mata muito, muito fortemente o sujeito, e sem xingar. Isso é que é legal, porque é isso que eu estou com a moça ainda na cabeça, que você assistiu, é isso, sem perder a linha, você vai colocando o sujeito no devido lugar. Olha, eu sei o que você está pensando, estou entendendo exatamente o que você está dizendo, e por esse caminho não vai dar, cara. Não perde tempo com isso. Então, é excelente isso, você vai derrubando o sujeito falando, com tranquilidade, não precisa xingar a mãe dele, né? É isso mesmo. E ele volta ainda a dizer assim: visitante, o crítico, né? Eu tenho minhas ideias sobre esse assunto, é verdade. Elas, porém, não são tão absolutas que eu não consinta sacrificá-las à evidência. Eu vos disse, pois, Senhor, que tendes um certo interesse em me convencer. Eu vos confessarei que devo publicar um livro onde me proponho demonstrar ex professo o que eu vejo como um erro. E como esse livro deve ter um grande alcance e atacar vivamente os espíritos, se eu chegar a ser convencido, não o publicarei. Aí já é uma ameaça, né? É, Olha, ele se desdobra, vamos confirmar que ele se desdobra. Isso é muito interessante. Kardec, eu ficaria desolado, Senhor, por vos privar do benefício de um livro que deve ter um grande alcance. Eu não tenho, de resto, nenhum interesse em vos impedir de fazê-lo, mas lhe desejo, ao contrário, uma grande popularidade, já que isso vos servirá de prospectos e de anúncios. Quando uma coisa é atacada, isso desperta atenção a muitas pessoas que querem ver os prós e os contras, e a crítica a faz conhecida daqueles mesmos que dela não sonhavam. É assim que a publicidade frequentemente, sem o querer, aproveita aqueles aos quais se quer prejudicar. A questão dos espíritos, aliás, é tão palpitante de interesse que ela espicaça a curiosidade a um tal ponto que basta mencioná-la a atenção para dar ensejo de aprofundá-la. Uhum.
É muito bom. E como o Kardec rebate, né? Ele rebate com muita tranquilidade, ela faz, muito legal, eu não entendi isso nada. Faz o que você tem que fazer, rapaz. Isso. Talvez até nos ajude, que coisa boa, porque isso aí vai ajudar. Tem gente que não sabe, vai até saber que está aí. Olha, se eu ouvir isso, cara, deve ser muito engraçado e, assim, desconcertante, porque é a única coisa que o sujeito não está esperando, né? Porque ele está tentando fazer um jogo intelectualoide com um intelectual. Pois é. Então, é muito sério. Muito Ele sério. praticamente quase que dizendo, publica, porque aquilo que sair e que não for verdade, eles vão vir a mim, muitos vão vir a mim com essas hipóteses, e eu vou demonstrar que elas são falsas, que elas não são verdadeiras, né? Quer dizer, é de quem está de posse do conhecimento, né? Daquilo de que está falando. Ele não está falando por ser religioso, ele está falando porque a observação, a ciência da observação, lhe deu esses parâmetros, né? Exato. Não é um saber acima do bem e do mal, é um saber fundamentado, bem fundamentado na observação dos fatos. Né? Bom, Arlindo, nosso tempo, ele se esgotou. Nós vamos continuar esse estudo. Eu não sei se vai dar para fazer um estudo como nós gostaríamos, mas nós vamos tentar o possível para mostrar alguma coisa importante que nós encontramos nessa obra e que possa ajudar aqueles que nos assistem. Que essa obra é de muita importância, muitos não a consideram, porque ela, em certos momentos, Kardec combate a questão da religião no Espiritismo. Né? Então, muitos... Talvez por isso fala-se muito pouco nele. Mas esse livro é importantíssimo. Esse livro nos ajuda a criar o espírito crítico espírita necessário para condução da nossa vida como espíritas, né? Para avaliar tudo aquilo que se nos chega, né? Como informação espiritual, como informação do mundo espiritual. E assim nós... Fala, Arlindo. É que é interessante as pessoas lembrarem por que será, né, que ele fez justamente essa obra em 1859. Por que ela não estava lá em 1857? Ele vai fazer depois, por quê? Olha, é olhando, é observação, é observando, tipo, opa, está faltando uma coisa aqui que pode dar um caminho ainda melhor para a compreensão. Isso não é à toa, nada disso é feito ao léu, não é por acaso, não é por nada, é com uma finalidade. É com uma finalidade. Se bastasse só começar pelo Livro dos Espíritos, ele teria feito só o Livro dos Espíritos, não precisava fazer isso aqui. Mas se fez, é porque tem uma finalidade, tem uma lógica, que a gente precisa lembrar e retomar. E, mais uma vez, nós lembramos que o estudo desse livro é a indicação de Allan Kardec, no capítulo método do Livro dos Médiuns, item 35, quando ele propõe àqueles que querem estudar o Espiritismo para suas obras, como é o Redenção, o estudo sistemático do Redenção é o estudo de todas as obras de Allan Kardec, é o estudo das obras fundamentais de Allan Kardec, começando com o que é o Espiritismo, como sugere o codificador, porque depois, com o tempo, a gente percebe a importância desse livro. Meus amigos, passo ao Arlindo para as despedidas do Arlindo. Nós vamos continuar. Sim. Esse é o primeiro vídeo sobre o assunto. Vão ter outro ou outros. Vamos ver. É isso, amigos. Com certeza a gente fica muito contente, porque essa oportunidade é muito boa de dar uma olhada nessa obra que é inicial aqui para a nossa atividade no Espiritismo. Ela é fundamental mesmo, que ela tem que dar o pontapé inicial a partir daqui. É muito legal. Eu contente que nesse momento, no nosso estudo, no nosso ESD, né, nós estamos coordenando exatamente esse estudo junto com Maria Fernanda e Sueli,
com a turma de novos, então é muito legal, é uma obra muito gostosa e que faz toda a diferença, com toda certeza. Um forte abraço a todos, um beijo nos corações. Obrigado por mais um encontro e essa possibilidade, sabe? Muito bom. Arlindo, muito obrigado pela companhia, pela ajuda, pelos raciocínios que você nos traz, que nos ajudam muito a essa caminhada juntos. Agradeço muito a você, a consideração e a atenção, né, para com o nosso querido Redenção, que já começa a apreciar o retorno de suas atividades à Casa Espírita, né? Bom, a todos vocês, o meu carinho, o meu afeto, que a paz seja nos corações de todos vocês. Não se deixem de se vacinar, se vacinem, porque é importante. A frequência à Casa Espírita, no caso do Redenção, está condicionada à vacinação, à comprovação da vacinação, né? De 2 doses ou da dose única. Um afetuoso abraço, muita paz para todos vocês e até o próximo estudo. Até lá, amigos. Fiquem em paz.